Boa noite, pessoal. Tudo bem? Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui na minha madrugada com Deus, no meu devocional, né? E estava aqui falando aqui, meditando, mastigando essa palavra e buscando de Deus, assim, um entendimento e algo muito tremendo, assim, que Deus, assim, saltou ao meu entendimento, que eu queria estar compartilhando com vocês. É algo que aconteceu lá no princípio, quando Deus criou o homem, criou o jardim, né? E todos nós sabemos aí da queda, né? Tudo daquele acontecimento do fruto proibido que foi comido, né? E é interessante porque, amados, eu estava meditando aqui e lá em Gênesis, capítulo 1, parte do versículo 27, eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que você deixasse Deus assim, trazer o mesmo espírito de entendimento que Deus me trouxe dessa palavra. E diz assim, no versículo 27, assim Deus criou um homem à sua imagem Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes dos mares, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bom como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E a todos os alimentos, todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã. E esse foi o sexto dia. E aqui, amados, aqui nós estamos vendo que Deus criou o homem, né? Deus criou o homem, a sua imagem, e Deus o abençoou. E ele o abençoou. Logo que ele criou, ele o abençoou para frutificar, para multiplicar. E é interessante que dentro desse contexto, Deus deu ao homem o jardim, né? Deus falou, ó, aqui você tem todas as frutas, você tem todos os animais, você tem tudo que você precisa, e isso tudo é para o seu mantimento, né? E a palavra de Deus diz aqui que Deus, ele deu o jardim para o homem para o arar e para o guardar, o proteger, né? Essa palavra arar, ela significa preparar a terra, né? O homem ali estava sendo preparado para algo que seria semeado, né? E Deus, na viração do dia, ele estava ali fazendo um preparo com o homem, né? Ali na sua intimidade, o jardim, ele tinha essa simbologia, né? De ser um ambiente, né? Onde Deus criou para se relacionar com o homem. Mas o jardim também era um lugar onde Deus colocou um homem, e era um lugar onde o homem era suprido em todas as coisas, né? O jardim foi criado para servir ao homem, né? Para alimento, para proteção, então tudo ali era sujeito ao homem. A Bíblia falou que o homem ele dominava sobre todas essas coisas, né? Sobre os animais, sobre toda aquela riqueza que existia, né? Ali que Deus criou ali de maneira perfeita e plena, né? A gente fica imaginando assim os frutos, né? Que ali havia frutos maravilhosos, não tinha bicho, a goiaba não tinha bicho, né? Era tudo muito, muito perfeito. E tudo isso Deus criou para servir um homem. Tudo isso Deus deu os animais, né? Os gados, toda a carne, peixes e tudo, né? Quem gosta aí da picanha, quem gosta aí do tilápia, né?
Deus criou tudo isso para o homem, para dar para o homem, e Deus deu isso tudo para o homem de graça, né? Mas o propósito disso era servir, né? Era servir o homem. Toda essa riqueza, ela teve como único propósito servir o homem, né? Então Deus deu, não só criou todas essas coisas, mas Ele deu o entendimento para o homem, o porquê Ele havia criado, né? Ele criou com esse propósito, que fosse um lugar onde o homem iria morar, e ali ele ia ser suprido em todas as coisas, tá? Mas o propósito maior daquilo ali era aquilo que iria acontecer naquele lugar, né? Que é aquela relação na virada né, do dia, que Deus ia ali todos os dias para estar relacionando com o homem, semeando e preparando o homem, né, e revelando ao homem aquilo que era o propósito dele para o homem, né? Porque ele criou o homem, e tudo que Deus cria, ele cria com um propósito, né? E a Bíblia diz aqui em Gênesis que o homem foi criado com um propósito de revelar o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Assim como o jardim foi criado com um propósito de servir, alimentar, né, nutrir o homem foi criado com um propósito de ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus criou ambos, né? Mas com um propósito diferente. E é interessante que o propósito dessa relação que Deus tinha com o homem era totalmente fundamentado em trazer o entendimento do homem, trazer a revelação plena do Criador ao entendimento do homem, daquilo pelo qual ele tinha sido formado, tinha sido criado, né? E Deus, ele fazia isso todos os dias pessoalmente. Você já imaginou isso, amados? Você já imaginou o privilégio que Adão tinha de comungar ali daquele momento ali com Deus, estar na presença de Deus da maneira que Deus se manifestava ali na vida dele todos os dias ali. Imagina, sozinho, só ele e Deus, trocando uma ideia ali. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo isso era, quanto tempo isso durava, mas eu imagino, né, amados, que a Bíblia fala que um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Você imagina todo dia. Né? Nós imaginamos que eu aqui, na minha imaginação, eu imagino que é algo totalmente fantástico, totalmente surreal. Então, assim, e Deus, ele ordenou o homem, né? Dizendo que de toda a árvore do jardim, né, ele poderia comer, poderia desfrutar, que aquilo ali era para ele, era para suprir ele, né? E eram muitas árvores, todos os tipos de frutas e tal. Aí ele falou, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que, amados, a palavra de Deus fala que a fé é a certeza das coisas que não vê, porque a fé é fruto do nosso conhecimento de Deus, né? É quando nós conhecemos o Deus invisível, mas nós conhecemos de fato porque nos relacionamos com Ele, porque Ele se revela a nós hoje através do Espírito, né? E dessa palavra e do Espírito que vivifica essa palavra em nós. É interessante aqui que essa árvore, ela tinha um nome, né? Que Deus trata essa árvore como uma árvore, né? O fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, que essa árvore, ela deturpava justamente aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, que é um entendimento, né? Que é a renovação da mente, é a plenitude do discernimento daquilo que é o propósito do Criador, né? É quando Deus estabelece na nossa mente todo o entendimento, né? Ele traz à luz o entendimento, né? E a palavra de Deus também fala que o Satanás, ele faz o trabalho inverso, né? Ele quer cegar os olhos do entendimento,
para que a luz do evangelho não resplandeça sobre o seu entendimento. E você não entenda Deus, e também não entenda você. Não entenda quem você é, não entenda para que você é. Ou seja, você não entendendo, você passa a ter uma vida desproposital. Você não consegue encontrar propósito na sua vida. Aí você começa a dar sentido para ela em qualquer coisa. Você começa a buscar coisas sem saber, de todas as formas. Um busca no dinheiro, um busca na droga, um busca no sexo, um busca na várias formas, porque nós somos um ser que fomos criados que para entendermos, para termos um propósito, para darmos um sentido à nossa existência, nós precisamos entender o propósito pelo qual fomos criados. Então aqui, o que aconteceu com o homem foi aquilo que não poderia acontecer. Ele deturpou a mente dele, e deturpou o entendimento dele. O diabo ele fez o que ele está fazendo até hoje. Deus preparou um ambiente onde ele ia se revelar, onde ele ia esclarecer o propósito da criação do homem. E o diabo, o que ele fez? Ele foi lá e deturpou tudo isso na mente de Adão. E ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Você entende, você consegue entender hoje? A sua fé, ela é uma fé que te leva a entender o propósito pelo qual você foi criado. Senão ela não tem sentido, ela não tem vida. Se a sua fé ela não te leva a isso, se ela não traz propósito à sua existência, se ela não te dá o conhecimento de quem Deus é e de quem você é em Deus e para Deus, né? Sua vida não tem sentido. A sua fé não tem sentido. A sua fé não vai produzir nada que Deus queira que você produza. Nada que Deus criou para você produzir. Como é que você vai produzir algo sem você saber a sua natureza? Sem você saber qual a sua função, né? Qual a sua identidade, né? Como criatura, como filho hoje, né? Hoje nós temos, né, mais do que o conhecimento, Deus está imprimindo através do seu Espírito em nós a sua natureza, né? O seu caráter, né? Então a fé também, esse entendimento que Deus nos dá, Ele não nos dá só para a gente compreender, mas Ele nos dá também para a gente ser transformado, né? E é interessante, amado, eu meditando nessa palavra, eu fiquei impressionado com essa revelação, porque o diabo faz a mesma coisa até hoje. Até hoje. As pessoas, por não conhecer o propósito da sua vida, o que elas têm feito? Elas têm invertido os valores, né? O jardim, né? Que vamos falar de valor agora. O jardim, né? Que era as riquezas, né? As riquezas que foram deturpadas. Na realidade, a primeira coisa que foi deturpado ali, nessa questão do conhecimento do bem e do mal, é a questão de valores, né? Hoje a gente busca a Deus por causa do jardim. a gente distorce as coisas. A gente busca a Deus para Deus nos dar o jardim, aquilo que tinha no jardim, né? E nós não entendemos que se nós estivermos dentro do propósito dessa relação que Deus nos propõe, tudo que tem no jardim, Deus vai nos dar para nos servir. Para nos servir. Isso não é coisa que nós vamos ter que correr atrás. Isso são coisas que vão ser acrescentadas. Por isso que Deus fala, né? Buscar primeiro o reino dos céus, todas as coisas serão acrescentadas. Porque essa é a graça de Deus. A graça de Deus, ela engloba todas as coisas. Ela engloba não só o perdão, né? Que Deus nos deu, né? Não merecido, mas ela engloba também o favor de Deus, as bênçãos, né? As bênçãos que a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Essa sorte de bênção nas regiões celestiais
tem a ver com isso, tem a ver com tudo que Deus supre em nós através da graça, através de Cristo. Amém? Então, que você possa entender essa revelação, que essa revelação possa trazer para você uma inversão de valores. Porque às vezes as pessoas elas vão à igreja, elas vão aos montes, né, buscar a Deus, buscar de Deus aquilo que Deus já nos deu pela graça, aquilo que já foi dado. Nós não temos que ir para Deus pedir fruta, pedir gado, pedir dinheiro, nós não temos que ir para Deus pedir essas coisas. E isso nós recebemos quando nos tornamos herdeiros. Isso nós recebemos de Deus quando nos tornamos filhos. Amém, amados? Então, assim, abre seu coração, deixa Deus falar com você. Deixa Deus transformar seu coração. Deixa Deus te mostrar essa proposta que Ele tem de restaurar essa relação, de voltar a fazer você entender todas as coisas e trazer sentido à sua existência, trazer um propósito à sua existência. E você não só conhecer a Deus como Ele é, mas algo que é muito importante também, você conhecer você como Deus te fez. Amém? E assim dar sentido à sua existência, dar um propósito a ela. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa estar derramando graça sobre a sua vida, derramando virtude, revelação, renovação, que as cadeias do seu entendimento venham a ser quebradas, né? E que a luz do Evangelho possa estar te alcançando, em nome de Jesus. Amém?